Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e não, hoje eu não trago um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um podcast para falar da Bonelli, a minha editora de quadrinhos favorita. E para esse podcast eu convido um grande amigo meu que eu fiz através do YouTube, Roberto Lissaraça. E aí Roberto, beleza? Seja bem-vindo. E aí, Igor, beleza? Muito obrigado aí pelas boas-vindas, né? Eu tô muito empolgado, é um prazer estar aqui fazendo parte aí do teu projeto aí, né? Quando tu me convidou, eu fiquei muito feliz, então para mim é uma honra, nem faz ideia de como é uma honra para mim, eu tô muito eufórico, eu tô muito empolgado de poder, né, agregar, né, as ideias bolinianas aí no Brasil. Então, discutir aí sobre esse vasto material que tem, que é muito rico em personagens, né, em histórias também, né. Então, trazer aí pro pessoal aí para ter uma ideia aí do geral, que aqui quem está falando, no caso, é um fã de quadrinhos, né. Que nem o Igor é um fã de quadrinhos, mas eu também sou um fã de quadrinhos, porque a gente vive, a gente respira isso, essa mídia, né. Então, passar aqui o conhecimento da gente, né, falando de coração, falando como alguém que consome os quadrinhos, assim, alguém que quando acha bom vai lá e fala que está bom, né, e quando acha ruim vai lá e fala, os caras podiam ter feito uma coisinha melhor, mas, né, e falando bem, falando mal, né, e assim a gente vai, né, então é uma honra aí fazer parte aí dessa nova atração aí. Isso aí, pessoal, eu conheci o Roberto através do YouTube, isso porque ele tem um canal onde ele disponibiliza inúmeros quadrinhos da Bonelli através de vídeos, e eu acho muito interessante essa iniciativa porque é uma outra ferramenta para a pessoa estar lendo as HQs, estar acompanhando, e a pessoa que não pode adquirir um quadrinho nesse momento, talvez por questões financeiras ou por questões que o quadrinho ainda não chegou aqui no Brasil. O Roberto, ele, além de ter o canal dele no YouTube, ele também é tradutor. O cara entende pra caramba. Então, eu, através desses trabalhos dele no YouTube, eu conheci o canal dele, porque eu vi um vídeo falando sobre a história de Dylan Dog número 40, e eu fui perguntar para ele, na maior cara de pau mesmo, se ele tinha a HQ para venda, e a gente começou a se falar, a se comunicar, e eu vi o quanto o Roberto é um cara entendido da Bonelli, de tudo. Dylan Dog, Zagor, enfim, inúmeros personagens da editora. E aí, meu amigo, fala um pouco aí para o público te conhecer melhor. Quem é o Roberto? Fala aí sobre os seus trabalhos que você faz no YouTube, seus trabalhos de tradução, que eu acho muito legal. Fala um pouquinho aí, meu brother. Pois é, né, a gente tem que entender o início, né, para compreender, né, a metade, né. Pois é, meu amigo, é o seguinte, o pessoal que está escutando aí também, né, exatamente, eu fazia traduções, né, faço ainda, né, no canal no YouTube, né, mas devido aos direitos autorais, eles pediram para me retirar, né, alguns quadrinhos lá do meu canal, né, e no caso foi a Mitos, né, que mandou uma notificação para mim e eu tive que retirar alguns, né, por direitos autorais. Mas acompanhando ali o raciocínio do Igor, eu sou um cara que eu não sou, eu até comentei isso com ele antes de a gente começar a falar, né, nos bastidores, eu comentei para eles assim, ó, cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito, eu sou um cara muito de quadrinhos, tá, vamos colocar assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de quadrinhos. Só que conforme foi as histórias, por exemplo, do Dylan Dog, eu fui crescendo muito à vontade de consumir material do Dylan Dog, as editoras não tinham nenhuma disponível no momento para lançar as histórias do Dylan Dog. Então, eu conheço o Dylan Dog já desde, sei lá, de 97 eu conheço o Dylan Dog, né? Tanto que eu tenho uma parte de coleções antigas dele. E quando comecei a adquirir material original, né, via digital, era material, né, lógico, vindo da Itália, então era em italiano. Então eu resolvi para mim mesmo pegar e começar a traduzir ele, mas eu estava fazendo para mim, né? Eu fiz esse material para o meu próprio consumo. Até que eu fui tentar passar para um amigo meu disse assim, cara, por que tu tem todo esse trabalho se tu vai deixar só entre nós, cara? Pega e divulga, pega e lança, faz um site na internet e deixa lá. Daí eu falei, mas site eu sou meio complicado, eu sei, naquele tempo, né, eu era muito leigo ainda nisso. E daí ele falou, não, vai, toca ficha, então pega e faz em forma de vídeo e joga no YouTube, sabe? Que o YouTube era mais fácil, tinha um acesso mais
né, digamos assim, mais o acesso era fácil, né? E é isso aí, então, né, fui aperfeiçoando o meu italiano. A minha vida, eu tinha avós que eram italianos, né, era descendente de italianos, então eles falavam italiano. Eu já tinha uma familiaridade com a fonética italiana, e então eu comecei a rever tudo isso de novo. Tu vai lendo os textos, né, então eu fui traduzindo, então fui fazendo isso em forma de vídeo, como o Igor bem destacou, né, e fui colocando. Então foi uma maneira que eu encontrei de fazer ele para mim e ao mesmo tempo pegando e deixando para as pessoas que estavam querendo, né. E é bom frisar que eu estava deixando ele disponibilizado na internet já vai fazer um pouco mais de 6 anos, né, até a Mitos me achar, né, e me tirar da jogada ali, né, jogar uma notificação dizendo, tu tá, né, não tá agregando muito para nós, então nós estamos pedindo aí para tu não fazer isso, né. Mas não é esse o mérito, mas o Igor, ele foi um pouco até demais. Eu sei um pouco sobre, sobre os quadrinhos Bonelli, porque é um quadrinhos que me interessa muito, né, no momento, já é de longa data, né. Tanto que o meu primeiro gibi foi um tex, né, que se chamava Requiem para um Canalha. Então eu devia ter 5, 6 anos de idade quando eu tive esse gibi. Então, um quadrinho preto e branco, quadrinho tex, já acompanham comigo, né, há muito tempo. E é isso aí, pessoal. Então eu traduzi as histórias, eu tenho um vasto material hoje, agora, nesse momento que eu estou gravando esse áudio, né, gravando esse podcast. Eu tenho um vasto material do Dylan Dog. Atualmente, eu acho que o personagem Bonelli que eu mais conheço é o Dylan Dog, né, a mitologia dele, porque ele passou na mão de vários escritores, né. Eu queria deixar muito frisado nesse áudio que eles tinham o Tiziano Scleve, que é o criador, então ele tinha uma mitologia para o personagem. Quando ele saiu, né, quando ele não começou a mais escrever, né, quando ele não teve mais oportunidade de escrever do personagem dele, eles tentaram jogar o personagem para uma outra, desviar da mitologia que o Tiziano havia traçado para ele, né. E depois eles voltaram, acrescentaram o personagem, tiraram o personagem, entendeu? Mas a cronologia lá, ela tem os seus altos e baixos, mas ela continua ainda firme. Então é um personagem que eu gosto muito, né? Atualmente, até nesse momento eu estava traduzindo uma história que se chama Doutor Terror, que é o número 83, que fala sobre o nazismo, né? Então é um assunto bem delicado. Até como eu tô agora, eu queria até ver a oportunidade, eu estou tentando abrir agora um outro canal, já tem um outro canal aí no YouTube, que vai ser dedicado somente ao Dylan Dog, entendeu? Todas as histórias do Dylan Dog vai ser dedicado, entende? Tudo vai ser ali. Vamos ver quanto tempo vai durar esse canal, né? Mas eu quero postar todos eles, porque todo o material que eu postei no outro canal, que eu tive que tirar, então eu vou trazer ele todo para esse novo canal e vou deixar tudo ali, né? Então para quem tiver interessado, né, futuramente vai estar disponível o link aí para vocês entrarem, né, se vocês quiserem, gostam do personagem, né. E é isso aí, cara, não tem muito o que falar, né, a gente vai atrás. Eu recebo às vezes scans, né, de contatos que eu tenho na Itália, eu tenho 2 contatos na Itália, né, e é isso aí. A gente traduz, né, e a gente deixa disponível para quem quiser, né, sem fins lucrativos, né. Eu sempre comento, né, o que eu faço é um trabalho de fã para fãs, né. Meu amigo, esse lance de direito autoral, infelizmente, ele acaba sendo meio chato em alguns pontos. Eu não posso falar muito sobre isso, até por questão de falta de conhecimento nessa área específica, né? Como é que funciona a questão de direitos autorais, né? Mas fico feliz em saber que mais para frente você vai estar criando um novo canal totalmente dedicado ao Dylan Dog. Eu dou total apoio no que precisar de ajuda aqui do fã de quadrinhos. Em questão de divulgação, pode contar comigo, não só aqui no canal, mas nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, porque o Dylan Dog, eu acho ele um personagem espetacular. Eu me considero um novato ainda nas leituras do Dylan Dog, já falei isso aqui muito pro Roberto, né, a gente conversando via WhatsApp, que o Dylan Dog eu conheci ele somente em meados de 2017, então não é um personagem que eu cresci lendo, como, sei lá, quadrinhos da Marvel, Justiceiro, Homem-Aranha, enfim, não, eu vim conhecer mesmo bem recente. Então, por mais que eu tenha inúmeros quadrinhos do personagem hoje, eu consegui fechar a primeira coleção que saiu da Mitos, a primeira série, que são 40 edições, eu tenho ela completa aqui em casa.
As 11 edições que saíram pela editora Record eu tenho aqui em casa, então, e eu tenho algumas das novas publicações também. Então, por mais que eu tenha já um número legal de quadrinhos do Dylan Dog, eu ainda me considero um novato, ainda mais se eu for falar com um expert, como é o caso do amigo Roberto aqui. Então eu fico muito feliz em saber que mais para frente ele vai estar criando um canal totalmente dedicado ao personagem. E reforço mais uma vez, no que precisar de ajuda aqui do fã de quadrinhos para divulgar, pode contar comigo. Hoje o Dylan Dog, para mim, ele é o meu segundo personagem favorito da editora Bonelli. Quando eu conheci o Tex, quando eu tinha uns 15 anos de idade mais ou menos, fiquei fascinado com o personagem, com as histórias dele e tal, mas eu comecei a conhecer outros personagens, gostei também, Zagor, Ken Parker, etc. E até o nicho que eu tenho hoje, né? Até os personagens que eu conheço hoje da Bonelli, que eu já li bastante coisa. E de tudo que eu li, hoje o Dylan Dog, pra mim, ele é o meu segundo personagem favorito. Quem é inscrito no canal Fã de Quadrinhos aí já sabe quem é o primeiro, né? Disparado, que no caso é o Mágico Vento. Eu acho difícil eu mudar esse pensamento um dia, mas o Dylan Dog, pra mim, hoje, ele superou o Tex, viu? O Tex hoje fica como meu terceiro personagem favorito. E o Dylan Dog, ele realmente é um personagem que sempre que tiver novas histórias eu vou procurar ir atrás, ler, entender, pesquisar sobre ele mesmo, porque é um personagem de muita qualidade. E sobre essa história, Doutor Terror, eu tô na fila para ler esse material aí, porque, como o Roberto falou, é uma trama que envolve o nazismo, que é um assunto delicado, é um assunto polêmico. E eu ouvi dizer, em alguns grupos que eu vi de rede social, que é uma história interessante. Então, eu estou na expectativa para ver quando esse material for disponibilizado para a gente estar lendo. Mas nem tudo é um mar de rosas na vida do personagem, nas histórias de publicação do Dylan Dog, né? Eu estava acompanhando alguns comentários sobre alguns leitores do personagem aqui no Brasil, criticando a escolha de histórias que a editora Mitos estava fazendo, alegando que estavam colocando algumas histórias que são meia-bocas, têm uma qualidade duvidosa, não são ruins, mas andam longe de estar entre as melhores, principalmente as escritas pelo Tiziano Scleve, que é justamente o criador do personagem. Roberto, como que você vê, cara, essa questão dessas histórias que estavam sendo trazidas pela editora Mitos? São histórias mesmo meia-boca ou as pessoas que estavam pegando no pé do personagem? Como é que você vê essa questão aí, meu amigo? É muito importante essa pergunta que tu está fazendo, porque ela está muito em alta mesmo nos grupos, né? Que a gente tem conhecimento, né? Como lá no meu canal tinha bastante inscritos, né? Eu entro muito em contato com eles, né? Então eles me passam essas informações também. Então aqui não é um achismo, digamos assim, né? A gente não está achando, né? Muita gente tem opinião do próprio público que consome esse material, né? E muitos materiais que estão sendo divulgados lá pela editora, né? E são materiais que eu já tinha lido, né? Que são os materiais ali acima do 300, 350, né? Até eu gostaria de frisar, antes de responder as tuas perguntas, eu gostaria de frisar por que a gente está falando sobre o Dylan Dog aqui nesse podcast. Porque o Dylan Dog, ele é o primeiro personagem, digamos assim, depois do Tex Zagor. Porque falar de Tex Zagor aqui no podcast, eu acho que seria um pouco assim... chovendo molhado, vamos dizer assim, sabe? Seria levar como uma areia no deserto, sabe? Por causa que o público do Tex Zagor aqui no Brasil é enorme. Tanto que as publicações, elas são quase que infinitas aqui. Se parasse hoje de publicar, cara, as histórias de Zagor e Tex, cara, tu teria material pra tu ver, cara, para os próximos 10 anos, eu acho, sabe? Tu teria esse material, sabe, muito vasto, sabe? Então isso é bom, isso é legal. Só que tem muita gente que consome Tex e Zagor que eles não ligam pros outros personagens, né? Que nem o Igor, ele levantou uma questão muito boa, e ele falou do ponto de vista dele, sobre o Mágico Vento. O Mágico Vento é um baita personagem. Eu gostaria muito que ele tivesse mais destaque, porque é um personagem muito legal da Bonelli Editora, cara.
E ele tem umas histórias assim fantásticas do Velho Oeste, sabe? Ele tem uma visão totalmente diferente do que o Tex quer passar para você, sabe? O Tex ele tem uma visão mais realista dos fatos, mas ele tem, e o Mágico Vento ele tem uma mitologia mais abrangente, né, na matéria em matéria de fatos indígenas, fatos históricos. Então, olha, é muito legal. Eu falo isso pro pessoal que não tem conhecimento do Mágico Vento e já ouviu falar dele. E, então eu deixo até a dica aqui para vocês. O Igor levantou muito bem, é um personagem muito legal. Se você não viu ele, até eu falo para aqueles, né, que não tiverem ainda experiência com esse personagem, para vocês lerem esse personagem. Esse personagem é muito legal, né? E para aqueles que acompanham o personagem, né, que continuem acompanhando, porque ele tem uma mitologia muito boa, né? Uma vai ligando a outras, né? Apesar de ter algumas histórias que são começo, meio e fim, né? Elas agregam muito na mitologia do personagem que vai crescendo, né? E o fato de a gente estar comentando sobre o Dylan Dog aqui no podcast é que ele abre um leque para os outros personagens que vêm depois, né, como o Brett Barron, né, como Morgan Lost, né, que já foi lançado aqui no Brasil, né, não oficialmente, né, mas por sites especializados, né, de traduções também, né, que tem por aí, né. Quem acompanha os scans aí na internet sabe, né, do que eu estou falando. E, então esses personagens também são muito bons, né, cara. Tem Nathan Never também, né, que não foi lançado no Brasil, algumas histórias, e alguns sites tu encontra histórias inéditas, né. E pra mim o Dylan Dog ele é o primeiro da fila, porque ele é um personagem aí que ele fez sucesso antigamente, depois ele ficou fora um tempão, né, no tempo da Record, né, ele ficou fora um tempão, o pessoal acabou esquecendo dele, daí ele voltou, aí ele veio ali às 40 edições pela Mitos, né, a primeira edição, né, depois ele parou de novo, sabe. Então sempre ficou naquele, né, vai e volta. E eu gosto muito desse personagem, né, eu queria também frisar isso nesse áudio, né, que ele é um personagem que eu gosto dele porque ele tem um leque de expansão de histórias muito grande. Tipo, a gente tem histórias de terror com ele, a gente tem histórias de suspense, tem histórias de tramas policiais, né, ou chamados romances policiais, tem dramas também, né, como um exemplo é o Johnny Freak, né, o número 81 da série, né. E também tem história de amor, né, que nem foi o caso de um Long Adeus, né, e o caso também das Cores do Medo, que é uma edição paralela, que foi um adeus ainda mais longo. Então a gente, né, tá comentando até sobre o Dylan Dog, porque ele é digamos assim, um pontapé inicial para você conhecer os outros personagens, né, que a Bonelli tem a oferecer, né. Entre eles, né, como já foi citado aqui, né, Morgan Lost, né, Brett Barron, que é um personagem muito legal, né, também tem o Deadwood Dick também, que é um personagem aí do Velho Oeste também, né, cara, o primeiro personagem aí que a Bonelli criou aí, né, ele é negro, né, e ele é um personagem forte, muito legal, show de bola. Eu li já uns 5, 6 primeiros episódios dele, muito bom. E também tem um que o Igor fez aí, que foi o Saguaro, que é um personagem indígena, um personagem índio, né, que ocorre ali no começo dos anos 70 ali, né, e é um personagem também muito bom. Então assim, a gente usa o Dylan Dog para abrir as portas para os outros personagens que vêm em seguidas, né, principalmente aqueles que ainda são inéditos aqui no Brasil, né, por isso que a gente até, o Igor aí colocou aí a invasão boleniana, né. Então isso é legal, de a gente comentar isso, trazer esse material para as pessoas que não conhecem ainda, né? Que é tipo assim, a gente vê muita gente, as pessoas falando sobre Marvel, DC, não tem nada errado com isso, claro, a gente também curte, né? Eu tanto curto Marvel quanto DC, eu cresci lendo isso, né? Quem é quadrinhos lê essas histórias. Só que é legal ter essa outra escolha, ter esse universo paralelo, como eu sempre falo pro Igor, né? Que o Sérgio Bonelli Editora é um universo paralelo, né? Com personagens paralelos, né? Com personagens que às vezes beiram muito a nossa realidade, né? Principalmente o Dylan Dog, né? Porque o Dylan Dog ele é um cara cheio de fobias, ele é um ex-alcoólatra, né? Ele é um cara que ele tem as tendências do Sherlock Holmes, né, que ele gosta de investigar, às vezes ele nem cobra por isso, às vezes ele tem um prejuízo, sabe, mas ele faz só pelo prazer de ajudar as pessoas, sabe. Até comparo ele muito com o Chapolin, né, porque o Chapolin ele é um cara que vem pela nobreza, né, ele ajuda as pessoas, né,
as pessoas que precisam de ajuda, e o Dylan Dog, ele meio que tem esse paralelo, eu vejo esse meio paralelo com ele, né? Que ele é um cara que às vezes tem muitas histórias que a pessoa vem e diz, eu tô com um problema, tô com um pesadelo aí, mas eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Tu pode me ajudar? Ele fala, não, vamos ver qual é o problema, vamos ver o que a gente resolve. Tipo, ele vai e ajuda as pessoas. Como eu falei, ele também beira o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, quem lê as histórias sabe que ele vai mais pelo prazer da investigação, né? Por desvendar os mistérios. Você fez uma pergunta sobre o pessoal reclamando das últimas edições do Dylan Dog, né? Ela é um pouco complicada de eu colocar aqui para você, né, em poucas palavras, porque como eu tenho 2 contatos na Itália, que é o Sebastiano e o Carmino, quem me acompanhou lá no meu canal sabe que eu comento muito sobre eles lá, né? Eles são primos, né? E um deles mora em Milão, lá na Itália. E lá onde é que fica? Ele mora, tecnicamente, eu acho que do outro lado da quadra da Sérgio Bonelli Editora. Então, tipo assim, então ele me passou muita informação privilegiada sobre digamos assim, sobre os problemas que a editora teve no decorrer da sua existência, né? E que afetou, né, o andamento de alguns personagens, né, que eles estavam publicando, né, nessas épocas, nesses momentos, né. E o Dylan Dog é um deles, né. É um personagem que, para quem não sabe, o Dylan Dog digamos assim, ele é 100% com Tex na Itália. Tex na Itália, ele é muito conhecido. E o segundo mais conhecido é o Dylan Dog. O Dylan Dog, ele tem uma fama muito grande na Itália. Até, para vocês terem uma ideia, nos anos 90, acontecia o festival Dylan Dog Horror Fest. E era um festival que acontecia na praça lá da Itália, uma praça famosa da Itália, agora não recordo o nome. Mas acontecia e vinha gente do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, até o Sam Raimi, que foi o diretor do Homem-Aranha, que vocês devem conhecer, né? E o Bruce Campbell, que foi o Ash do Noite Alucinante, eles estiveram lá. Até se vocês procurarem no YouTube, aí na plataforma, vocês vão encontrar uma entrevista que o Bruce Campbell fez ainda, né? Lá no Dylan Dog Horror Fest, né? Então, só para vocês verem assim que como esse personagem ele é muito conhecido na Itália. Então, os escritores que vieram para pegar, o que eu quero explicar aqui nesse áudio é que assim, por que algumas histórias, principalmente essas histórias mais recentes do Dylan Dog, elas vieram assim com, elas faltaram alguma coisa. É que muitos escritores queriam pegar esse personagem e reinventar ele. E não foi dando muito certo, porque como personagem, cada vez que alguém pegava esse personagem, todo mundo dizia assim, vou fazer uma revolução com esse personagem, vou criar uma história, vou criar uma nova mitologia e o pessoal vai gostar. E só que um pegava, daí vinha um outro escritor, pegava e modificava o que o outro tinha feito anteriormente. Então acabou assim, em alguns momentos da série Dylan Dog, principalmente ali acima do 300 para cima, teve muitas histórias que dava para ver que poderia ser tipo geralmente elas têm 100 páginas, né? Então dava para ver que em 50 páginas já dava para ter resumido aquela história. Então eles resolveram, né, como é um padrão deles, uma edição com 100 histórias, né, com 100 páginas, desculpa. Então eles pensavam, não, então eles vão ter que, né, encher quadrinhos para poder agregar essas 100 páginas. Então tem muitas histórias que eu li que realmente deu para ver assim, se eles tivessem tirado tantas páginas dessa história, ela teria ficado melhor, mas como eles quiseram esticar a história, ela acabou se perdendo, né? Então não é aquela parte ainda que eu chamo da Era de Ouro, né? Que são, digamos assim, as 200 primeiras histórias do Dylan Dog são, digamos, as melhores, né? Qualquer história que tu pegar ali, vai ter algo ali, algum tema que vai te chamar a atenção, sabe? A gente sabe que os personagens, eles passam pelos seus altos e baixos, seja um personagem de terror, faroeste, os cómics americanos, né, os quadrinhos de herói. Acho que faz parte do show, infelizmente ou felizmente, enfim, é algo que nós leitores, a gente tem que conviver com isso, né? Seria bom se tudo que saísse fosse de uma qualidade absurda e tal, mas a gente sabe que a realidade não é assim. De tudo que eu li do Dylan Dog, para falar a verdade,
Só teve realmente uma HQ que eu não gostei, que eu até comentei num vídeo especial aqui no canal, que foi justamente a Revolta dos Carros. Para mim era uma história que ela não ia ficar entre as melhores, né, se o final fosse interessante, mas eu jamais colocaria ela como uma história ruim se o final fosse diferente. Mas eu acho que o roteirista errou e errou feio. Construiu uma história bem legal, só que no final ele acabou derrapando por completo. Só que 95% do que eu li de Dylan Dog, né, fazendo um contraponto a esse quadrinho que foi ruim, 95% do que eu li foi coisas boas. Nem todos foram assim, o suprassumo do personagem, só que foi de bom pra cima, entende? Então, pra mim, Dylan Dog tá com um saldo extremamente positivo, porque praticamente tudo que eu li dele eu gostei. Tirando ali uma ou outra, o que sobra são histórias de um nível de qualidade bom pra cima. E o Roberto falou sobre uma coisa interessante, que também é um dos assuntos que a gente queria abordar aqui, né, além do Dylan Dog em si, falar sobre esse momento que os leitores da Bonelli estão tendo, os leitores brasileiros, né, que é justamente a invasão bonelliana que está acontecendo de uns dias para cá, de uns anos para cá, para falar a verdade. Chega até a ser meio engraçado uma situação que eu vou relatar para vocês, mas ocorreu isso daí em mais ou menos 2014, 2015. Algumas pessoas, né, chegavam para mim e falavam: pô, cara, como é que você lê Tex, como é que você lê Zagor? Isso é quadrinho de velho, né? O pessoal falava dessa forma: isso é quadrinho de velho. Eu falei: não, cara, não é dessa forma. São histórias boas, são histórias interessantes. Mas aí, né, eu fui alvo de brincadeiras. Eu não levei eu não levei por um lado pessoal ou algo do tipo, não, né? Eu apenas mantive meu posicionamento, meu pensamento, né? E eu fiquei apenas ouvindo, né, alguns comentários: ah, cara, mas isso aí é quadrinho de velho, é quadrinho naftalina, geração naftalina. Eu ficava: não é assim e tal. E há muito tempo já, eu prefiro ler quadrinhos da Bonelli do que Marvel e DC. Você parou de ler quadrinhos de heróis? Não, eu continuo lendo. De vez em quando eu pego alguns materiais alguns materiais da Marvel, da DC. Mas hoje, a minha aquisição de quadrinhos, quando eu faço, digamos que 50% ou mais é da Bonelli. E aí vou fragmentando o resto. Até porque a Bonelli, como eu já falei, é minha editora favorita. E eu vejo uma situação inusitada, eu vejo com bons olhos essa invasão que está acontecendo de uns 4, 5 anos para cá. Inúmeras editoras novas estão surgindo, através do Catarse, por exemplo, e estão trazendo materiais da Bonelli para a gente. Eu acho isso fantástico, fenomenal. É a oportunidade que nós estamos tendo de pegar títulos que talvez a Mitos não publicasse. Talvez porque a Mitos já publica muita coisa, eu não sei como é que funciona essa questão de contrato, se eles já tem muitos contratos e não conseguiriam fazer outros para trazer alguns personagens aí como Brad Barrow, como Adam Wilde, que vai chegar em breve. E eu vejo editoras novas que surgiram fazendo esse trabalho no mercado. Então, essa que é a grande invasão bonelliana. E o cômico dessa história é justamente essas pessoas que antigamente criticavam, faziam piadinhas. Hoje, elas leem pra caramba Bonelli, elas colecionam, vão atrás de publicações. E isso é legal. Eu vejo que muitas pessoas elas estão repensando seus conceitos sobre a editora, sobre os personagens. E eu vejo que hoje aqui no Brasil tem um movimento muito forte em prol dos fumettes, em prol dos títulos italianos. Isso é uma coisa que eu realmente fico muito feliz. Como o Roberto bem frisou, ele citou Saguaro, por exemplo. Eu fiz um vídeo aqui no canal Fã de Quadrinhos há pouco tempo atrás, falando sobre essa publicação. E é um título de uma qualidade assim absurda, muito bom mesmo. Eu gostei pra caramba, até porque para eu falar de Saguaro, começou eu conversando com o Roberto, né, no WhatsApp. Pô, seria bacana, né, cara, se tivesse um faroeste protagonizado por um índio e tal. E aí ele tinha ouvido falar por alto, né, ele não lembrava no momento, mas depois ele
chegou, olha, Igor, tem esse personagem aqui, o Saguaro e tal. E aí eu fui conhecer, fui ver que é um personagem realmente muito bom. Li algumas edições por scan e hoje, com essa invasão boneliana que a gente está vivendo, eu fico com esperanças de que alguma dessas novas editoras traga o personagem, sei lá, editora Grafite, editora 85, ou até mesmo a própria Mitos, né, vendo que hoje ela tem alguns rivais que estão trazendo materiais da Bonelli, porque antes, né, era só mitos, e aí gerou até um monopólio da Bonelli, digamos assim, mas aí essas novas editoras estão surgindo, estão quebrando isso. Então, para nós leitores, isso é ótimo. A gente tem outras editoras publicando material da Bonelli, fora a Mitos, e a gente pode sonhar com outras publicações ainda inéditas que elas possam aparecer por aqui. Então, eu particularmente estou gostando muito desse momento que os fãs da Bonelli estão vivenciando aqui no Brasil. E eu espero que esse momento dure bastante, eu espero que esse momento seja um ponto-chave realmente para aumentar o número de leitores da Bonelli aqui no Brasil, para que cheguem novos leitores para conhecer Tex, Mágico Vento, Dylan Dog, Julia Kendall, Martin Mister, Dragoneiro, enfim, conhecer todo aquele leque que a Bonelli tem a oferecer. E com isso eu acho que é uma esperança que fica para que cada vez mais cheguem novos títulos da editora italiana aqui no Brasil, seja pela Mitos ou por qualquer outra editora. Bom, e você, Roberto, como que você vê tudo isso? Como que você avalia esse momento que os leitores da Bonelli estão tendo, esse crescimento, essa divulgação maior da editora? Você acha que isso é algo passageiro ou é algo que realmente veio para ficar? Qual a tua opinião sobre isso, meu amigo? Bom, a minha opinião sobre isso, ela atravessa o tempo, né? Porque essa invasão ela já começou digamos, há uns 30 anos atrás, né? Por causa que eu sigo, né, as edições Bonelli, né, as publicações Bonelli já, né, há mais de 30 anos, então já começou lá com o Tex lá atrás, né? E nesses últimos, digamos assim, fazer um cálculo rápido aqui, nos últimos 4, 5 anos, né, a sua velocidade começou a aumentar, né? Porque antes era só os principais eram, né, Dylan Dog, era Tex, Zagor, né, e Martin Mistry, por incrível que pareça. Martin Mistry sempre foi muito conhecido também aqui. E então, a visão que eu tenho sobre essa invasão que está acontecendo é uma visão até muito otimista, porque ela está sendo silenciosa, porque está atingindo muita gente, né, sem precisar de editoras oficiais, né, para poder alcançar esse público, porque os próprios fãs, os próprios consumidores, eles passam. Isso eu estou falando de mim mesmo, né? Eu sou um consumidor dessas publicações, né? E o que acontece é que eu ajudo a propagar isso, né? Eu sirvo, né? Tanto que eu faço as traduções do Dylan Dog para deixar disponível para as pessoas que têm interesse, né? E faço isso de bom grado, sabe? Para poder ampliar essa visão. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Retornando à tua pergunta, né? Eu vejo isso com bons olhos porque, como já foi dito anteriormente, né? As publicações da editora Bonelli, né, os personagens, eles têm muito a agregar. Então eu vejo isso como uma maravilha, né? É uma opção a mais para o leitor, é uma opção a mais até para a nova geração que está chegando, né? E eles vê e são publicações antigas, então o pessoal vê, pô, muita qualidade. E eu vou dizer assim, tem histórias, né, principalmente do Dylan Dog, que aquelas histórias que foram feitas nos anos 80, 90, elas dão um banho nas histórias que estão saindo agora. Então, sabe, chega a ser meio saudosista isso, sabe? Então é muito legal, eu fico muito empolgado com isso, tanto que quando o Igor perguntou para mim se eu gostaria de participar, eu fiquei muito faceiro, né? Eu fiquei, pô, legal, sabe, de poder passar um pouco de conhecimento que eu tenho para as pessoas que estão ouvindo esse áudio, né? Estão ouvindo esse podcast. E poder analisar, porque aqui, eu falo por mim, né, eu acho que eu posso até falar pelo Igor, né, que a gente não se apega a editoras, a gente não está sendo
vinculado por editoras nenhuma, a gente está falando do coração da gente, a gente está falando pela sua própria paixão sobre a leitura e sobre os personagens. Então a gente está dando uma opinião pessoal aqui, que não que não vem dos autos, e sim que vem do nosso meio, do meio dos leitores. Exato, meu amigo, concordo com tudo que você falou, e é isso mesmo, cara. Mais ou menos há uns 4 a 5 anos atrás, começou a vir títulos que a gente meio que não esperava, seja pela Mitos ou por novas editoras que surgiram no mercado. E nesse ponto eu fico muito feliz com ferramentas como o Catarse, por exemplo, que o Catarse ele permite que a pessoa traga publicações que, se fosse esperar por uma Mitos da vida, Panini nem se fala, porque Panini realmente ela nunca olhou para Faroeste ou para Fumetti, né? O negócio dela é comics americanos, então a gente tinha que aguardar realmente a Mitos. E quando surgiu o Catarse, né, assim, na verdade já surgiu há bastante tempo, mas eu digo assim, que há dos 5 anos para cá, a gente percebe que essa ferramenta ela é muito utilizada para trazer títulos aqui para o Brasil. Isso já vai até além dos quadrinhos da Bonelli, né? Outras publicações como mangás, livros, enfim. O Catarse ele é uma ferramenta muito interessante que permite que novas editoras consigam colocar aqui no mercado brasileiro esses materiais. E eu acho, cara, de verdade, que esse boom que a Bonelli está tendo nesse exato momento, essa explosão, digamos assim, seja uma coisa que vai angariar bastante leitores, sabe? Eu acho que muitas pessoas estão pegando agora para conhecer pela primeira vez. Há um tempo atrás chegou um cara no meu canal perguntando, né, sobre a Tex Gold, que está saindo pela editora Salvat. Aí ele perguntou, poxa, mas é muito caro e tal. E realmente é muito caro, cara. É 40, 45, 50. Aí eu falei, não, cara. Eu expliquei para ele, né? Olha, existem... o que está saindo aqui na Tex Gold é apenas relançamentos. Então tudo isso já saiu em outras histórias, com um modelo mais simples, que é o formatinho, o papel jornal, e é um modelo mais econômico. E aí eu fui, né, falando para o cidadão, e eu indiquei para ele alguns quadrinhos onde é que ele podia pegar, alguns sites e tal. Então eu fiquei muito feliz, cara, porque eu vejo que novas pessoas estão chegando para conhecer o personagem. Eu entendo que também dessas novas pessoas que estão chegando, não é todo mundo que vai continuar, né? Uns estão vindo mais pela onda, porque a gente vê canais de YouTube de quadrinhos, canais grandes, canais gigantes, assim, dadas as proporções de um canal voltado para quadrinho, que não fala, há uns anos atrás nunca passou pela cabeça falar sobre esse tipo de material de publicação. O pessoal sempre foi mais do nicho Marvel, DC e mangás só. E de uns tempos para cá não, está quebrando essa barreira, está quebrando essa corrente, o pessoal está indo atrás de Zagor e de Tex, Marte Mister. Então assim, até por conta desse pessoal aí que tem esses canais, o inscrito dele quando vê, vai bater a curiosidade. Pô, o fulano está falando sobre isso, então pode ser uma coisa interessante, pode ser uma coisa legal. Então até nesse ponto eu vejo como uma vantagem também, porque isso aí está somando, está agregando para que novas pessoas possam vir a conhecer um Tex Willer da vida, conhecer um Zagor da vida. Então assim, eu acredito que muitas pessoas estão vindo, muitas pessoas vão gostar, mas nem todas vão ficar. Vai ter gente que vai pegar uma ou outra HQ para dar uma lida, ver o que achou, mas vai voltar para o seu mangá, vai voltar para o seu quadrinho do Homem-Aranha, do Batman, enfim, até aí sem problema, cada um é livre, né, para ler aquilo que quiser e aquilo que gosta. Só que eu acho também que isso é muito positivo, porque vai ter pessoas que vai realmente abandonar daqui a uns 2, 3 anos, mas vai ter aqueles que vão ler agora, vão gostar, e assim como a pessoa pega quadrinho da Marvel da DC, vai pegar também o Fumetti, vai deixar um dinheirinho separado para pegar algum título desse universo em outra ocasião, vai se tornar um colecionador também, ou ler por scans também, né? Que para ler você não precisa necessariamente comprar, né? A pessoa ela pode
tá colocando no seu, entre aspas, cardápio de leitura, gibis da Bonelli também, né? Assim como Marvel e DC. Então eu acredito que essa invasão, como o Roberto bem frisou, né? Invasão a gente diz assim, né? Porque é o tema do podcast mesmo, é um dos temas. Mas a gente sabe que a Bonelli já chegou no Brasil aqui há muito tempo atrás, desde a época da Globo, da VEC. Só que agora é uma coisa totalmente nova. Agora a gente tem inúmeras editoras para fazer isso. Antes a gente tinha uma ou duas, agora a gente tem mais de 30. Isso é ótimo, cara, isso é maravilhoso. Então eu espero que esse movimento cresça cada vez mais e mais para trazer novos leitores para esse universo. Um título que eu li recentemente, fiz até vídeo aqui no canal e gostei pra caramba, foi Saguaro. Então, com essa invasão que a Bonelli está fazendo em massa agora, com inúmeras editoras publicando obras da Bonelli, é um título que eu realmente fico com uma esperança muito grande de que chegue aqui no Brasil, alguma editora comece a publicar esse material, até porque uma coisa que me chama a atenção é que são relativamente poucos números, 35. Eu sei que o amigo leitor pode estar pensando, nossa, 35 volumes é muita coisa, mas se a gente for comparar com Zago, com Tex, não, esses dois são um mundo à parte. Deixa eu comparar com o Mágico Vento, por exemplo. O Mágico Vento, a primeira publicação, são 131 gibis. Então, Saguaro, entre aspas, são só 35. Então, esse é um título que eu espero que um dia não tão distante chegue aqui no Brasil. A gente vai estar recebendo em breve também o Adam Wilde, por uma editora Saikan, se não me falha a memória, esse é o nome. São apenas 26 volumes. Então eu fico muito feliz que esses títulos estejam chegando por aqui. E Roberto, e você, cara? Você tem algum título em específico que você gostaria que aparecesse aqui para o público brasileiro conhecer? Pode algum material da Bonelli que você leu por scan e gostou pra caramba e pensou, poxa, se isso chegasse aqui poderia agradar bastante. Você tem algum título desses da Bonelli ou não? Você acha que os títulos que já saíram por aqui, eles já estão numa boa quantidade, já dá para trazer um novo público de leitores apenas com esses títulos que saíram por aqui? Como é que você vê essa questão, cara? Essa é uma pergunta bem pessoal, né? Mas tem dois títulos sim que eu gostaria muito aí que agregasse aqui nas nossas terras aqui, que seria, né, Saguaro, que já foi dito antes, né? E é um personagem que eu gostei muito, né? Eu conheci ele faz alguns meses aí atrás. E eu gostei muito de ver o material dele, gostei muito de saber que é um personagem indígena, de origem indígena, né? Então tem muita relação ali com os índios, né? E se tem uma coisa que a Bonelli sabe fazer é o relacionamento entre índios, né? É uma coisa que eles tomam muito cuidado, isso que eu acho muito legal nas histórias, tá? E o Mágico Vento aí pra confirmar isso, né? E sem contar que esse personagem libera muito ao personagem Jack Tigre do Tex, né? Então, né, até eu recomendei isso pro Igor, né, e ele gostou muito, né, então, tanto que eu recomendei pra ele, eu falei, pá, cara, eu adorei esse personagem, né. Mas tem outro personagem também, que já saiu aqui, se não me engano, uma edição aqui no Brasil, acho que foi no ano passado, que foi Morgan Lost, que saiu, acho que, se não me engano, pela editora 85. Eu gostei muito desse personagem, eu gostaria de ver muito mais materiais dele por aqui, publicado por aqui, né. E ele conta a história de um detetive, ali na beira ali dos anos 60, dos anos 50, 60, que ele caça serial killer. Só que o legal desse personagem é que aonde ele vive, o universo que ele está numa uma realidade paralela, né, uma realidade alternativa, onde o Japão ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então a cultura japonesa ela está bem visível, né, nessa cidade, assim como em grandes cidades do mundo, sabe? Ela tem uma grande agregação da cultura japonesa perante o mundo, sabe? Então certas coisas, os noticiários, elas têm certas temáticas, sabe? É muito interessante ver o fundo dessas histórias, sabe? Ocorrendo. Então é um personagem que eu gostei muito. Eu conheci ele através de um crossover que aconteceu entre ele e o Dylan Dog, né? Que foi muito famoso na Itália. Acho que foi em 2019, se não me engano, quando veio as primeiras edições. E juntou, né, esses dois personagens e foi um sucesso lá. Tanto que agora, recentemente, aqui já saiu, acho que o quinto
o quinto crossover entre eles lá recentemente aí saiu o quinto crossover lá, a edição, de tanto que o pessoal gostou desse cruzamento desses dois personagens, né, de um tá na história do outro. Então, eu gostei muito desse personagem, gostaria de ver muito ele por aqui. Mas, né, depende das editoras aí, né, e conforme não tá saindo, a gente tem que procurar aí uma mídia alternativa para poder, né, continuar acompanhando as aventuras, né, acompanhando as histórias desses personagens, né. Cara, Saguaro realmente é uma publicação de um altíssimo nível e como você bem frisou, cara, a gente lê Saguaro, a gente lembra do Jack Tigre, né, a Bonelli realmente sabe fazer histórias com essa pegada indígena de uma altíssima qualidade. E engraçado de Saguaro é que ele é a cara do Steven Seagal. E eu, pra falar bem a verdade, eu não curto esse ator, eu acho os filmes dele filmes chatos, essa que é a verdade. Mas assim, a questão visual do personagem Saguaro, ele me lembra muito o Steven Seagal, né? Posso estar exagerando, mas assim que eu comecei a ler, eu falei, poxa, cara, se um dia alguém fizesse um filme, né? Agora já passou, né? O ator já está envelhecido, mas eu digo assim, no auge, se alguém tivesse imaginado fazer um filme, era colocar ele, né? Colocar ele para ser o Saguaro. E é um gibi de uma qualidade absurda, muita ação, muita investigação, combate ao tráfico de drogas, e o Saguaro em si, ele é um cara que ele suja as mãos, é isso que eu achei mais interessante sobre ele. E fica a expectativa de que um dia, né, alguma editora traga esse material aqui para o Brasil. Você falou sobre o Morgan Lost. Morgan Lost eu não li, mas algumas pessoas que eu conheço apoiaram no Catarse e falaram que é um título de muita qualidade. Essa editora, a Editora 85, ela trouxe o Dampir de volta ao Brasil, trouxe o Diabolic, que é uma HQ que eu nunca li ainda, parece que é sobre um ladrão, mas eu ainda não tive o privilégio de ler, mas é algo que eu vou tentar ler mais pra frente. Então é isso que é legal dessa invasão bonelliana, cara, desse movimento que está crescendo, dos títulos italianos virem aqui para o Brasil sem a gente ficar nas amarras de uma única editora. Hoje a gente vê vários materiais sendo publicados. Então a gente já não tem tanto dinheiro para pegar esses materiais. Aí o jeito é ler mesmo por scan. Mas para quem realmente gosta de colecionar, ter o gibi em mãos, hoje a gente está vivendo uma era que a gente tem um cardápio gigante de HQs italianas e o dinheiro está curto. Chega até meio que ser cômico essa situação, né? Mas que continue assim, que continue cada vez mais vindo novas publicações para nós, leitores brasileiros. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast aqui do canal Fã de Quadrinhos. Igor, esse é o primeiro de vários? Enfim, não sei, né? Só o tempo dirá. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui nesse momento. Gostaria de agradecer e muito ao Roberto por ter dedicado uma parte do tempo dele para estar aqui somando, agregando com esse assunto. Roberto, muito obrigado. Você realmente é um cara muito conhecedor da Bonelli e é um cara muito gente fina. Como eu falei lá no início, quando você citou que vai abrir um canal sobre Dylan Dog, sempre que precisar, pode contar com a ajuda do canal Fã de Quadrinhos aqui, certo? Porque eu quero ver esse canal crescendo, eu quero que esse canal seja um tremendo sucesso, para que mais e mais pessoas venham a conhecer o personagem. Pois é, Igor, é isso aí então. Agradeço muito o convite que tu fez aí, aceitei com muito bom grado aí. Então, gostei muito de fazer isso, espero que tenha uma segunda parte, porque tem muita coisa ainda a ser dita, né? Eu gostaria muito ainda que a gente falasse ainda sobre Dumper, né, o Caçador de Vampiros, falar sobre Dragonero, né, falar sobre Diabolik, né, que é um personagem aí que era muito famoso aí para nós aí aqui no Brasil aqui. Ele rodou muito aí nos anos 70, 80, aí, final dos anos 90, aí, começo dos anos 90. E depois desapareceu, agora voltou, é um personagem também super conhecido na Itália. Saiu até filme, hein, nos anos 60 desse personagem. Eu olhei esse filme, quero comentar isso numa próxima aí, num próximo áudio nosso aí. Falar sobre os outros personagens que ficaram de fora, vamos falar do Adam Weld aí também,
né, sobre Orphane aí, que é um personagem robótico aí, sobre a, né, Nathan Ever, que se passa no futuro também. Bah, tem muitos personagens aí, Bonelli, pra gente comentar, então agradeço aí a oportunidade de poder falar mais sobre essa editora, né, que fornece esses personagens aí interessantes para nós. E também agradecer aí você que está escutando também isso, né, por aguentar nós aí por todo esse tempo. Eu acho que deu mais de meia hora aí, quase uma hora de áudio aí, né, mas a gente trouxe aí para você ter uma ideia do que é a dimensão. É bom a gente ter sempre uma referência, né, ainda mais de pessoas que leram, né, para você que está chegando agora aí, para você iniciar uma nova leitura aí, conhecer um novo universo, né? Eu gosto de colocar assim, um novo universo, né? Nem um novo mundo, é um novo universo. Então agradeço aí a companhia que vocês fizeram, né, a paciência de vocês escutar nossos áudios, né? E se você gostar aí, você pode deixar nos comentários aí embaixo também, fazer perguntas, né? Eu me autorizo aqui a responder sobre Dylan Dog, né? Que é um personagem que eu gosto muito, né? É um personagem que eu sei bastante sobre a mitologia conhece muito sobre a mitologia do personagem, então você pode deixar perguntas aí, mas existe quantas publicações, como é que está agora, porque aconteceu, né, depois que chegou no 400, mudou todo o personagem, agora estão trazendo de volta, tem umas histórias muito interessantes para contar desse personagem, então vocês podem deixar perguntas aí, né, sobre outros personagens também, né, e a gente vai respondendo aí para vocês aí nos áudios que a gente vai, né, a gente pode recolher os comentários aí, né, e depois trazer essas respostas nos próprios áudios, né. Então fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe vocês aí que estão escutando, né, e que bom que vocês estão conosco aí, né, e vamos para mais, né. Forte abraço a todos aí. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado desse podcast. Mais uma vez reforço os meus agradecimentos a todos os amigos ouvintes, ao Roberto pela disponibilidade dele para estar participando e, como ele falou, né, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode colocar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Vou deixar o canal dele, o link do canal dele na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, faço mais esse convite para vocês. Depois vocês darem uma olhadinha lá no canal do Roberto e ver o trabalho que ele faz, que é um trabalho muito legal, muito bacana. E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou, valeu, fui!